A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma excelente segunda-feira, um excelente dia, que o Altíssimo alcance a vida de cada um, né? Porque Deus nos deu a oportunidade de mais uma manhã estarmos aqui, podendo louvar, bendizer e exaltar, né? Nós não fizemos live semana passada, estávamos em viagem, mas hoje, aprove Deus, né? Está conosco. Hoje, aprove Deus, está, né, nos dando vida, saúde, a oportunidade de estarmos adorando o nome santo do Senhor. Eu sou grato a Deus pela tua vida, pela tua família, que tem aí de uma forma especial nos abençoado, nos ajudado aí nas manhãs com propósitos. Muitas pessoas têm sido alcançadas pela palavra, pelas benevolências de Cristo. E o propósito nessa manhã é adoração, louvor a Deus, entendendo e reconhecendo que não tem outro, não há outro fora dele, não há outro, né, que possa fazer o que ele nos faz. Deus é fiel, Deus é benigno, bondoso, misericordioso, né, e galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos todos os dias a oportunidade de fazer a diferença. Às vezes nós queremos dizer assim, eu não faço porque a pessoa não faz. Não, se você não faz é porque o problema está em você. Eu não posso fazer algo porque alguém está fazendo. Eu não posso parar porque alguém me feriu, irmãos. Você não pode parar porque alguém te feriu. Por quê? Jesus foi ferido, Jesus foi menosprezado, Jesus foi deixado de lado muitas das vezes, né? Mas era Jesus. Então, mas hoje nós temos o Espírito Santo e Jesus conosco. Jesus, ele foi traído, enganado, caluniado. E às vezes, quando nós passamos por isso, nós vamos dizer assim, eu não tenho sangue de barata. Nós não temos mesmo. Não é que nós vamos ser bobo, mas nós vamos perdoar. Se o ambiente é tóxico, lógico que nós não vamos ficar nesse ambiente. Mas nós vamos bloquear todas as entradas que o mal tem para entrar. Todas as brechas que o mal quer entrar na nossa vida. Mas eu não aceito. Tem duas coisas entre eu não aceitar e a vontade de Deus. Às vezes eu não aceito porque eu não quero mudança. Às vezes eu não aceito porque eu não quero me posicionar. Às vezes eu não aceito porque eu não quero renunciar. Mas a palavra de Deus, ela não vai se moldar em mim. Mas eu tenho que me moldar pela palavra de Deus. O evangelho não vai mudar por causa de mim. Mas eu mudo por causa do evangelho. Você muda por causa do evangelho. Às vezes nós estamos esperando o evangelho mudar por causa de nós. Irmãos, isso não acontece. Mas é nós que mudamos por causa do evangelho. Então, se você quiser palavra, né? Se você quiser uma vida com Deus, você tem que se moldar ao evangelho. Mas ninguém está fazendo, isso é ultrapassado. Irmão, o evangelho nunca é ultrapassado. É o único livro, vamos assim dizer, que o escritor escreveu e ele não precisa de uma edição nova, mas todos os dias ele se renova. A Bíblia foi inspirada por Deus, é boca de Deus na terra, os livros se casam, os evangelhos se casam, Gênesis fala com Apocalipse, de mão dada, e nenhum escritor fica todos os dias, olha, edição 3 da Bíblia, não. É a mesma palavra, mas ela se renova a cada manhã. E essa renovação tem que estar na nossa vida. Às vezes, ou muitas das vezes, nós não somos renovados porque nós não deixamos o evangelho penetrar. Deixa o evangelho penetrar na tua vida. Deixa o evangelho penetrar nos teus negócios. Deixa o evangelho penetrar nas tuas finanças. Deixa o evangelho penetrar no teu casamento. Deixa o evangelho penetrar no teu convívio. Deixa o evangelho penetrar no teu dia a dia, na tua vizinhança. Pastor, mas eu não aguento, o sangue ferve, irmãos. Não dê vazão para a velha criatura. Eu sou ser humano, eu sei do que eu estou falando. Quantas das vezes eu falhei por não dar ligança ao que o Espírito Santo estava trazendo. Eu vou explodir aqui, depois não volta normal, irmãos. Palavra liberada, flecha, lançada, não volta. Eu pedi perdão, eu pedi desculpa, tudo bem, mas feriu alguém, mas machucou alguém. É mais fácil nós falarmos pouco e falarmos quando Deus nos dá condição, que vai ter melhora, vai ter valia,
do que falarmos um montão de palavra e nós sermos atingidos, né? Nós atingirmos pessoas e perdemos a credibilidade, tá? Pastor, o senhor não falha? Falho muito. Eu falho até tentando acertar, irmãos. Eu erro tentando acertar. Mas eu reconheço que sem a presença de Cristo eu não sou nada. Vamos orar nesta manhã? Aleluia. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu te louvo por esta manhã. Manhã de segunda-feira, dia 26 de maio, Senhor. O mês já foi, o Senhor nos deu esse mês com gratidão. O Senhor nos deu esse mês de bênção, esse mês de vitória. Ainda que lutas, provas, dificuldades nos aconteceu, Pai. Mas o Senhor nos deu vitória, pois amanhecemos mais um dia. Com uma oportunidade nova, renovadora, Senhor meu Pai, para os nossos pensamentos, para o nosso ser, Pai. Para que possamos concluir não a nossa vontade, mas a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Para que possamos avançar em amor, meu Pai, em graça, em comunhão, Senhor. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, nós ficamos olhando para fora, para a terra. Mas não é, Senhor meu Pai, nós temos que olhar para dentro da igreja. O amor da palavra não pode ser esfriado, o amor da comunhão não pode ser esfriado, o amor, meu Pai, de estar contigo, a tua presença, obedecendo o Senhor, não pode se apagar. Muitas das vezes nós tiramos conselho com N pessoas e nós não oramos para buscar no Senhor. Às vezes nós achamos porque o nosso coração ardeu, porque nosso coração se alegrou. Eu senti. Quantas das vezes eu senti por mim mesmo e quis colocar o Senhor na jogada. E quando deu errado, eu quis cobrar o Senhor e o Senhor disse, eu não fiz nada, eu não falei que estava nesse negócio, não liberei palavra. Você quis me incluir, mas eu não estava. Então, Senhor, não é só o sentir. É uma palavra, é embasado na tua palavra, no teu querer, na tua vontade, na restauração que o Senhor tem. E eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nesta manhã, desde já, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. 27. A paz do Senhor Jesus a todos, louvor de número 476 da harpa cristã, 476. Aleluia. Um dia de vitória, no nome de Jesus. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem cargar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor.
Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Então Jesus lhe respondeu. Então Jesus lhe respondeu. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Glória a Deus, aleluia. 510. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, Dom de curar toda doença, Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divina, eu gosto já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, és surdo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar. Fé em Deus, fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Ó, que riqueza divinal, eu gosto já de que sofrer dos pulmões, de febre, gripe o coração, de tosse, nervos ou lesões, de peles, dentes, defluxão. Sarareis, sarareis, pelo poder da oração. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a febre e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, fé em Deus, A quem rendemos o louvor. ó, que riqueza divinal, eu gosto já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Glória a Deus, né? Teve umas engasgadas aqui do pastor Eduardo, mas estamos aqui para dar glória. Aleluia.
Você até aí que está conosco, nos acompanhando, e não abriu a live, eu te convido a estar conosco nesta manhã. Eu te convido a participar conosco, né? Te convido a meditar conosco. Que às vezes você acha que está aí porque está passando aí, você está participando, você está vendo a palavra, né? Mas participe conosco aqui, tá? Participe em nome de Jesus. Eu quero saudar os irmãos que já estão conosco aqui. Tá conosco o pastor Clébio, né? Clébio Vieira, lá de Balneário Camboriú. Conhecemos ele lá na Convenção Mundial. Deus abençoe, pastor Clébio. Sempre bem-vindo aí, tá? Em nome de Jesus. Também a nossa irmã Fernanda, nossa irmã Evanir, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Nós vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, versículo 46. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Está conosco a nossa irmã Maria Aparecida. Irmão, se você está assistindo aí, está conosco participando da live, manda a paz do Senhor, manda um bom dia. Eu quero te saudar em nome de Jesus, tá? Porque o Facebook fica roubando aí o número de pessoas que está conosco. Às vezes as pessoas falam, pastor, assisti lá, mas eu não vi, né? Você, por causa que o Facebook tira você do negócio aí. Então, se você dê a paz do Senhor, se você falar conosco, eu sei que você está assistindo, eu consigo te saudar. Tá bom? Em nome de Jesus. Marcos 10, 46, o cego de Jericó. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E depois foram, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram um cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Mostra que quando Jesus está entrando e saindo de Jericó, sempre Jesus estava com a grande multidão, sempre Jesus estava com pessoas ao seu redor, além dos discípulos, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. A Bíblia diz que Jesus está saindo de Jericó com a multidão e os seus discípulos, e a Bíblia diz que quando e vivendo o cumprimento de Romanos, né, 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Irmãos, a internet está dando uma oscilada, tá? A Bíblia diz que, agora vai, a Bíblia diz que Bartimeu, ele começa a cultuar, Deus abençoe minha cunhada, bom dia, a paz seja convosco. A Bíblia diz que ele começa a clamar com o propósito de chamar a atenção de Jesus. Por quê? Porque de sorte a fé vem pelo ouvido. Ele ouviu que era Jesus e já começou a clamar. Ele não viu com os olhos da carne, mas viu com os olhos espirituais. Ele não, tinha vista humana, mas espiritual. O aguçamento dos seus ouvidos era muito grande. E ele começa a prestar um culto, Deus abençoe nossa irmã Fabiana. Ele começa a expressar uma adoração. Ele não conhece Jesus como Nazareno. Ele não conhece Jesus como multiplicador de pão. Ele não conhece Jesus como qualquer pessoa, não. Ele começa a dizer, E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele poderia dizer, Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim? Não. Jesus, filho de Davi, ou seja, o Jesus, filho da promessa, o Jesus que entra com providência, o Jesus que é enviado, ungido, separado, Messias, que vem com propósito de libertação, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Eu sempre estou ensinando pessoas, mas Deus está em todo lugar, claro, Ele é onipresente, mas nem todo mundo está na presença de Deus, irmãos. Nem todo mundo tem o acesso, porque é uma purificação. A pessoa, é só orar que Deus responde. Não, tem uma purificação, ninguém consegue entrar no santos dos santos de qualquer maneira, irmão. Tem que se arrepender do pecado, tem que pedir misericórdia de Deus, tem que fazer uma aliança com Deus para Ele ouvir. O pai que é pai não pega qualquer criança na rua e fala, esse aqui é meu filho. Não, ele conhece, tem intimidade, conhece pelo nome, sabe quem é. Tá? É a mesma coisa de Deus. Deus não vai ouvindo qualquer oração aleatória. Não, tem que ter aliança. Não tem como ter Jesus como Salvador fora dele. Não tem como falar que é servo de Jesus se não conhece ele. É a mesma coisa de Deus. Bartimeu está dizendo assim, tem um acesso e eu quero entrar por esse acesso. Eu quero usar todas as minhas forças para acessar a presença desse aí. Não é qualquer um, é Jesus. Se tiver que gastar, eu vou gastar tudo que eu tenho aqui para falar com Jesus. E o interessante é que quando ele se posiciona, alguns dos que estão vindo com Jesus, mandam ele se calar. Fica quieto. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles repreendiam, mais ele clamava. Sabe por quê? O direcionamento dele não está ao redor daqueles que estão perto de Jesus. O direcionamento dele é próprio com Jesus. O direcionamento é, eu preciso chamar a atenção de Jesus para a minha vida. Às vezes a primeira situação que nos é causada, nós batemos de frente com alguma situação, nós queremos retroceder. Nós começamos a duvidar, nós começamos a limitar as coisas. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo outro, eu não preciso daquilo outro. Irmãos, nós precisamos ter Jesus para ter acesso a Deus. Tá? Esses dias alguém disse para mim, pastor, eu não preciso de alguém falando para mim, não. Eu tenho acesso direto com Deus. Eu falei, olha, se ele tem acesso direto com Deus, ou ele é Jesus ou ele é o Espírito Santo. Porque para ter acesso direto com o Pai, nós temos que passar pelo Filho. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro acesso, irmãos. Todos os acessos fora de Jesus é atalho. Mas na velha aliança era outra coisa. Depois que Jesus veio, depois que Jesus nasceu, depois que Jesus cumpriu o seu ministério, agora o acesso é ele. E agora, antigamente, o Espírito Santo pairava no Velho Testamento. Ficava sobre as pessoas, Deus realizava a obra, ele voltava. Agora não. Ele não fica pairando, agora ele mora dentro de nós. Então, olha o privilégio que Deus nos deu. O Espírito Santo 24 horas conosco, há poder no nome de Jesus, e nós podemos avançar. Então nós temos que ter esse acesso. Bartimeu não está querendo saber do pão no momento. Bartimeu não está querendo saber da multiplicação de nada. Bartimeu não está querendo ver as coisas que aconteceram com as outras pessoas. Ele está querendo ter um contato direto com Jesus. Porque às vezes, eu fico contando o testemunho de outras pessoas, eu também conto, irmão. Tem esse testemunho que edifica muito. Mas você quer saber o que edifica mais? Quando nós contamos o nosso próprio testemunho. Quando nós temos experiências a contar, a dividir, né? Ainda que as pessoas falem assim, não, é loucura, é mentira. Irmãos, independe do que eles pensam e acham, mas se eu e você cremos que foi Jesus, que foi Deus, irmão, é uma experiência que ninguém pode nos roubar. Bartimeu, ele começa a cultuar. Ele começa a adorar. E versículo 48, né? Muitos repreendiam para que escalasse, mas ele clamava mais. E quem para? Jesus. Versículo 49. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram um cego dizendo-lhe, tem bom ânimo,
levanta-te, que ele te chama. Ou seja, te anima, porque Jesus quer ter um encontro contigo. O melhor encontro da vida de Bartimeu vai acontecer agora. Às vezes você encontrou com muitas coisas. Encontrou com uma vida estável, encontrou com a pessoa que você escolheu para casar, para namorar, para seguir uma vida. Encontrou a profissão, mas ainda está um vazio dentro de você. E esse vazio só vai ser suprido quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus. Esse vazio só vai sair da tua vida. Tem pessoas, irmãos, que anda e nada tá bom, porque não encontrou Jesus verdadeiramente. Pessoas me procuram diariamente, pastor, estou vivendo isso, ó, tenho uma vida assim, tenho uma vida assado. Para a terra está 100%, né? Não falta dinheiro, tá? Minha família está com saúde, tá? Tem algumas pessoas que falam, minha empresa está fluindo, mas eu não consigo ter paz, eu não consigo dormir, eu não consigo ficar em paz. Por quê? Falta a presença de Jesus, irmão. Não é que o dinheiro seja ruim, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Mas o dinheiro não pode comprar a presença de Jesus. E isso foi nos dado de graça. A graça foi dada de graça, mas não foi de graça, o preço foi pago. Então Bartimeu está entendendo que a beira do caminho não estava sendo boa para ele. Que a capa dada pelos romanos não estava mais sendo boa para ele. Que aquele propósito de vida não estava levando ele a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a beira do caminho é o acostamento e ninguém trafega pelo acostamento. Nós temos que trafegar pelo caminho. Às vezes nós estamos no atalho e nós estamos achando que é caminho. Irmãos, não existe lugar perfeito, mas na presença de Deus a perfeição está nele. Não existe dias bons, só dias de glória. Não, tem os dias de perturbação, tem os dias de prova, tem os dias de luta. É normal. Todas as pessoas passam. Mas nos dias das dificuldades, Jesus está conosco. Tá? A bênção, eu não tenho que correr atrás da bênção, irmão. A bênção, ela tem que vir até mim. Se eu estou obediente, se eu estou cumprindo a palavra, tá? Não é só de saber, é cumprimento. Porque muita gente fala, mas eu conheço a palavra. Conhecer, irmãos, não é viver. O diabo conhece a palavra. E ele sabe que o lugar, o acesso ao céu para ele nunca mais. O lugar nunca mais. Tá? Então nós temos que entender que o propósito é viver o evangelho. Conhecer, muita da gente às vezes conhece. Quantas tribunas, quantos altares eu já participei. Vi pessoas, homens e mulheres pregar, esmiuçar a palavra de Gênesis e Apocalipse. Eu ficar boquiaberto. Mas depois de pegar uma certa intimidade, de ver uma vida com eles, vejo que eles não vivem. Então não é o tanto que conhece, é o tanto que se coloca em prática. Pastor, mas tem a mulher, o homem Bíblia. Ei, tem que ter um homem temente ao Senhor. Tem que ter a mulher temente ao Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Zoraide, nossa irmã Tereza Raquel, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Márcia, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então nós temos que entender que o propósito de Bartimeu era chamar a atenção de Jesus. Nós às vezes estamos querendo chamar a atenção de alguém, fazendo para um homem na terra. Pastor, então tem que parar de fazer para as pessoas? Não. Mas primeiro nós temos que fazer para Deus. A Bíblia diz que até no trabalho nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Então nós temos que fazer para o Senhor, tá? Com alegria. Nós temos que fazer para o Senhor em sujeição. Bartimeu está dizendo, a minha dificuldade não pode dizer como vai ser a minha adoração. A minha dificuldade não pode dizer que eu só vou chegar em Jesus com lamento. Não, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes nós se encontramos igual Bartimeu, na beira do caminho, usando uma capa, quem sabe a capa da vergonha, quem sabe a capa da humilhação, quem sabe a capa da rejeição, quem sabe a capa, né, da falsa modéstia, a capa da mentira, eu não sei, irmãos. Tem várias capas. Mas se nós estivermos ligados, nós vamos ter um encontro com Jesus nesta manhã. Se nós estivermos dispostos a obedecer, eu não estou falando sacrificar, porque sacrifício sem obediência é sacrifício de touro. Eu não estou falando fazer para as pessoas ver, porque é só fazer.
Eu estou falando obediência. E obediência vai muito além do que eu penso. Obediência vai muito além do que eu acho que é o certo. Obediência vai muito além do que as pessoas em volta estão dizendo para mim. Porque eu já fui taxado como doido, como santarrão, como falso. Independe, eu sei a quem eu sirvo e o que eu estou fazendo. E eu peço aprovação para Deus. Eu não sou melhor do que você, você tem que pedir aprovação para Deus. Porque se os céus nos aprova e nós estamos obedecendo a palavra, eu estou falando palavra, tá, irmãos? Deus nos justifica. Agora não vai dar pé para os outros falar, né? Não vai cometer lá e... Não, Deus, o pastor falou que Deus me justifica. Não, se estiver errado vai vir juízo. Vem sobre mim, vem sobre você, mas se estiver certo, Jesus justifica. A Bíblia diz que então Bartimeu começa a clamar, Jesus para, manda chamar, e agora os que estavam mandando ele se calar, fica quieto, eles que se calam agora, e alguém vai com a boa notícia. Tem de bom ânimo que ele te chama. Tem de bom ânimo, ou se anima aí, Jesus quer falar com você, e Jesus quer falar comigo e com você nessa manhã. Jesus marcou um encontro conosco nessa manhã. Jesus está querendo olhar para mim e para você e fazer uma pergunta. Tá? E vamos lá. Mas quando Bartimeu ouve, olha o que ele faz. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quando ele lança a capa, que era autorização romana, para ele poder esmolar ali, porque até para esmolar tem que ter autorização, ele lançou a capa e de um salto pôs de pé. Duas revelações nós temos aqui. Ele lançou a capa, ele está falando, essa vida nunca mais eu quero para mim, eu não retorno mais para cá. Segunda revelação, ele se colocou na posição, se levantou. Porque Jesus, irmãos, ele não fala para nós deitados e ficamos deitados. Mas quando ele fala conosco, ele quer que nós se coloquemos na posição. Ele quer que nós se coloquemos na brecha que ele nos abre, no propósito que ele nos preparou, para que nós possamos ir e fazer a obra que ele confiou em nossas mãos. Às vezes nós estamos equivocados em tantas coisas, pensando que não vamos poder, que não vai fazer, que não vai acontecer. Se for na força do meu braço, nada acontece mesmo. Mas quem tem força e tem poder é Jesus. É Deus que tem o braço forte, é Ele que é o grande, né? Jesus é o nosso mediador, mas Deus é o grande, é o soberano, é o Pai, né, de todas as coisas. Tá? É o início, é o fim. Tá? Então nós temos que entender que em Deus está tudo. Bartimeu está dizendo, hoje eu saio e nunca mais retorno. E às vezes nós queremos sair, mas no amanhã estamos retornando. E eu estou falando de presença, eu estou falando de obediência. Ontem o Senhor me deu uma revelação na igreja. Foi tremendo o que Deus fez no nosso meio aqui, irmãos. Mas nós não podemos se acostumar com as migalhas. Nós não podemos se acostumar com a esmola. Nós não podemos se acostumar com a cegueira. Nós não podemos se acostumar com a enfermidade. Tem gente que já disse para mim, pastor, eu acho que eu nasci para sofrer. Eu acho que a minha vida é só sofrer. Nunca deu certo. Sabe por quê? Está no lugar errado, está fazendo errado e não busca presença de Deus. Tá? Não busca fortalecimento de Deus. Quando nós entendermos que Deus está no centro e nós estamos ouvindo a sua voz e fazendo a tua vontade, o propósito vai ser atingido e alcançado. Ninguém nasceu para sofrer. Está sofrendo porque está fazendo errado. Tá? Eu não estou falando que vai ser agora só a vitória. Não, vai ter luta, vai ter prova, vai ter dias maus. Mas no dia mau Deus se apresenta. Tá? Sofrer, irmãos, viver uma vida de sofrimento é diferente de viver uma vida de prova, de luta e de dificuldade. Porque a luta e a prova passam. Uma vida de sofrimento é uma vida toda, não. Nós temos que se aproximar de Jesus. Bartimeu, quando ele olha, ele diz, é a minha oportunidade. Nós não podemos ser oportunistas, porque oportunista tira dos outros, oportunista passa os outros para trás, oportunista mente para ter o que quer, oportunista não está nem aí. Mas a oportunidade nós temos que aproveitar. Você aproveita a oportunidade de vida que Deus te dá a cada dia? Deus abençoe nossa irmã Marina.
Você aproveita a oportunidade de vida que Deus te dá todas as manhãs? Isso é oportunidade. Independe do que está acontecendo à nossa volta. A oportunidade é minha e tua. E nós temos que fazer a diferença. Fazer a diferença não é ser indiferente, irmãos. Fazer a diferença, não, tá tudo bom, não. Nós temos que agradecer por aquilo que Deus nos deu, mas falar, Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu quero ser mais do que isso. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu não posso me conformar com isso. Não, nunca tá bom. Quanto mais intimidade, melhor. Quanto mais oração, melhor. Quanto mais palavra, melhor. Quanto mais comunhão, melhor. Quanto mais arrependimento, melhor. Não, tá bom, não. Então nós temos que sempre ser visionários espirituais. Bartimeu não tinha vista humana, mas ele tinha visão espiritual. Ele falou, Jesus pode mudar a minha vida. Jesus pode mudar a minha história. Sabe qual que é o problema? Deus abençoe nossa irmã Vanessa. O problema é que nós ficamos olhando a dificuldade do outro. O problema é que nós queremos pautar nossa vida espiritual no pecado do outro. Mas eu não vou porque o outro falha. E nós estamos falhando duas vezes. Nós não vamos, já é o primeiro passo de falha. E aí nós falamos do outro. Eu não vou por causa do outro. Não, você não vai e eu não vou por causa de mim mesmo. Por causa de você mesmo. Quando nós se posicionamos, Deus responde. Deus abençoe nossa irmã Diaconisa Elisa. Vamos lá para mim finalizar. Pastor, por que Deus responde? Bartimeu podia ficar quieto ali a hora que mandassem ele se calar a primeira vez. Ele falou, não. Meu encontro não é com vocês, eu quero falar com Jesus. Eu quero ter um encontro direto com Jesus. Às vezes nós estamos terceirizando o encontro. Meu ministério é orar por pessoas. Amo orar por pessoas, amo estar com pessoas, aconselhar pessoas, ajudar pessoas. Mas eu não posso sempre ser o mediador. A mesma oração que Deus responde, a minha oração, Ele responde a sua. O mesmo Espírito Santo que me visita, Ele te visita. O mesmo Jesus que me chamou, Ele te chamou. A mesma morte de cruz que resplandeceu e nos deu a oportunidade, me deu a oportunidade, te deu a oportunidade. Então o pastor, ele ensina os primeiros passos, ele é como um pai, ajuda, zela. Mas quando começa a caminhar, aí já é o Espírito Santo e a pessoa. Pastor, e aí o senhor abandona? Não. Sempre que precisa de aconselhamento, ajuda, vejo ali, Deus vai me mostrando, eu vou ajudando. Só que às vezes as pessoas dizem, olha, eu preciso, mas nunca se posiciona. Quem pede oração, quem quer viver uma vida, mas não se posiciona, não vai sair do lugar, irmãos. Não vai sair do lugar. Eu não posso mentir para você. Eu não posso falar para você, não, fica dependente da minha oração, que está tudo certo. Não. Eu tenho que passar a você a confiança que Jesus, ele muda a história. Eu tenho que passar para você que ainda que o pastor Eduardo não esteja, que vai ser fato isso, o Espírito Santo esteja. Ainda que o teu pastor não esteja, o Espírito Santo vai estar. Ainda que nós não podemos te alcançar na terra, o céu te alcança. E às vezes as pessoas ficam autodependentes de pessoas. Por isso que as igrejas têm sofrido muito. O pastor, por alguma necessidade, por alguma coisa, tem que ir embora. Aí as pessoas se desviam, porque criam um povo para si mesmo. Eu não tenho isso comigo, pode perguntar para o pessoal que eu sou pastor aqui, que eu pastorei. Amo eles em Cristo Jesus, mas eles não são o meu povo. A igreja não é minha, eles são o povo de Cristo. Eu preciso sair, eu preciso viajar, deixo o obreiro aqui para fazer e falar, o pastor Eduardo não vai estar. Missionária Valéria não vai estar. Mas o mais importante vai estar, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Jesus vai estar na casa. Então nós não podemos ficar presos ou prendendo pessoas em nós, irmãos. Bartimeu, ele podia falar assim, não, mandaram se calar. Eu ouvi, eu não sou cego. Eu não sou surdo, eu sou cego. Mas me mandaram, eu ouvi. Não, ele falou, não, vou clamar. O que nos tira da situação é nos envolver com as coisas de Deus. E eu não estou falando de envolver de qualquer jeito, não, Para com esse negócio de simpatizante. Simpatizante nunca vai se converter. Eu não chamo simpatizante para culto, não. Eu chamo pessoas, eu chamo almas. Porque o simpatizante, ele vem, ele até gosta de ouvir a palavra, ele até gosta de participar do culto, ele até gosta do ambiente, mas ele não se posiciona. Simpatizante, não. Eu chamo pessoas, eu chamo almas, eu chamo pessoas que precisam ser libertas, restauradas por Jesus.
O simpatizante, ele aceita a igreja, ele aceita o mundo, para tudo tá certo para ele. O certo ele aceita o errado, ele tá certo, tá tudo certo. Não. Mas aqueles que querem mudança, eles vêm e torna-se no posicionamento. Eles estão se tornando pessoas para o alinhamento de Deus. Vamos lá. E quando ele lança a capa, ele está dizendo aqui, diabo, o acesso acabou. A promissória que você tinha sobre a minha vida acabou. Está sendo esbofeteado, está sendo humilhado, é porque o diabo tem uma promissória. Está sendo acusado mentalmente, é porque o diabo tem uma promissória. O ministério não está fluindo porque o diabo tem uma promissória. Tá? Pastor, o senhor não passa por luta? Todos os dias. Mas todas as manhãs eu falo para Deus sondar o meu coração e me mostrar onde eu estou errando. Porque eu não posso pregar e não viver. Já está o primeiro ponto aí. Eu não posso querer ensinar aquilo que eu não vivo. Segundo ponto. Eu não posso ser boca de Deus sem ter contato com Deus. Terceiro ponto. Eu não posso ser exemplo daquilo que eu não pratico. Quarto ponto. E eu não posso estar todas as manhãs falando que vai ser uma uva, que está tudo certo. Irmãos, não, pecado é pecado, desde o princípio e vai continuar sendo até que Jesus venha buscar a tua igreja e os salvos estarão com ele na glória. Tá? Erro é erro. Eu não julgo ninguém. Eu tomo atitudes quando a palavra julga e me dá respaldo como liderança. Tá? Eu ajudo, eu não mato ninguém não, irmãos. Tá? Pastor, por quê? Porque eu não sou o Criador. O Criador é Deus. Eu não posso matar aquilo que eu não dei vida. Porque eu estava morto. Jesus me deu vida. Você acha que eu vou matar alguém? Você acha que eu vou deixar alguém morrer no meio do caminho? Não, é só se ela não quiser. Encontro pessoas no meio do caminho que falam, eu não quero. Entra a síndrome de Gabriela nele, entra a síndrome de Gabriela nela e fala, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Aí é ele Deus. É ele Deus, eu não posso fazer nada. Mas aqueles que querem mudança, são moldados pela palavra, meu filho, entram no propósito e vencem. Eu quero que você seja mais usado do que eu. Eu quero que você seja mais abençoado do que eu. Eu quero que você tenha mais intimidade do que eu. Eu não tenho medo de perder. Está chegando mais obreiros a cada dia, não tem medo, irmão. Pode pregar mais, pode ser mais usado, pode ter mais carisma. Eu só não posso dar o lugar que Deus me confiou. Isso é diferente. Mas eu não tenho inveja, não tenho medo, porque não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. O lugar não é meu. Ele me colocou nesse lugar. E no tempo que ele quiser, ele tira. Então não posso ser, dono das coisas. Os donos da multidão estavam falando para Bartimeu se calar. Se eu e você já fomos assim, está na hora de nós mudarmos. Ei, tem jeito, tem mudança, tem restauração. Nós ficamos julgando quem vai ser salvo e quem não vai. Cuidado com isso aí. Vamos finalizar aqui então. Já foi para outro lado, que Deus está falando com pessoas aí, comigo também. Então, e Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? Jesus viu que ele era cego, mas Jesus queria saber onde estava o teu coração, porque a Bíblia diz, aonde está o teu coração, aí há o teu tesouro. Jesus queria saber o que dentro dele estava se passando. Jesus viu que ele era cego. Jesus conhece a minha dificuldade, conhece a tua dificuldade, sabe o que eu e você precisamos, mas ele quer saber onde está o nosso coração. Tem gente que me procura, pastor, eu quero a pessoa amada. Eu falei, mas o amado já está aqui, é Jesus. Não, é fulano. Eu falei, não, você não precisa de relacionamento agora. Você precisa ter um encontro com Jesus, porque pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas, irmão. O que você quer agora com algo que você vai se perder no meio do caminho? Jesus está falando para ele, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? O que você precisa? Bartimeu podia pedir uma capa nova, eu quero uma capa do momento. A moda agora é essa capa, eu quero essa. Eu quero um cajado. Eu quero uma moeda de ouro. Eu quero que o Senhor me coloque ali em outro ponto. Mas ainda eu quero continuar na beira do caminho. Ele falou, não, E o cego lhe disse, parte B do versículo 51, mestre, ou seja, Senhor, eu te reconheço que eu tenha vista. Que eu tenha vista.
que eu veja, que eu tenha direcionamento, que eu saiba para onde eu estou indo, que eu veja as coisas ao meu redor. Então não é só visão carnal, ele está pedindo vista. Ele está pedindo direcionamento. Ele está pedindo visão. Ele está pedindo para ele ver aonde ele está caminhando. Esse é o nosso problema. Às vezes nós pedimos olhos. Eu quero olhos, mas nós temos que ter vista. Porque ter olho e não saber para onde está indo é cego, não adianta. Tá? Então ele está pedindo vista. Ele está querendo, olha, eu quero saber. Eu quero te ver. Eu quero me movimentar por mim mesmo. Eu quero saber onde estou indo. Aí Jesus fala para ele. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Eu acho tremendo esse versículo. Ó. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse, vai, tenha vista. Enxergue agora. Não, Jesus disse, pela tua fé, você recebe salvação. Pela fé de Bartimeu, antes de ver na terra, ele recebeu salvação. Antes dele ver o rosto de Jesus, ele já tinha sido salvo. Ó, a tua fé te salvou. Não foi os seus olhos que te salvaram. A tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tem fé para receber nessa manhã? Tem fé para estar com Jesus nessa manhã? Tem fé para se posicionar nesta manhã? Tem fé para ouvir a voz de Jesus nesta manhã? E a primeira coisa que ele viu depois que teve vista foi o rosto de Jesus. Por mais que tem quadros pintados, irmãos. Por mais que as coisas da terra estão dizendo que é Jesus daquele jeito. Não. Imagina, Bartimeu vendo. Face a face Jesus. E é o que está revelado para a igreja, reservado para a igreja, que for fiel até a morte. Apocalipse diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Apocalipse 3:11 diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então é propósito de Deus. Tenha vista nesta manhã. Seja liberto em nome de Jesus. Tenha vista nessa manhã, seja liberta de todas as prisões da mente, seja liberto de todo o propósito demoníaco em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. O aniversário é hoje, irmão? É. Glória a Deus. É o Helbert, né? Ou o Robert? Glória a Deus. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar, tá? Lembrando hoje, você que é de Aporé e região aí, nós temos oração, a oração é aberta para toda a igreja, tá? Lembrando que eu já vou começar a anunciar também um relógio de oração, tá? Sempre o sábado que antecede a ceia, nós estamos em oração 24 horas. Começa no sábado às 19 horas e termina no domingo às 19 horas. Termina o relógio de oração, já inicia o culto. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por todos que participaram, tá? Pela tua família, pelo teu ministério. Seja fiel a Deus, tá? Honre a tua liderança, honre o patrão que Deus te colocou na terra. Profetiza sobre a empresa que você trabalha, profetiza sobre a fazenda que você mora, profetiza sobre a cidade que você mora também. Em todos os lugares, seja um profeta, uma profetisa de Deus, irmão. Bom? Em nome de Jesus, eu quero, antes de orar, também apresentar a vida do Robert, que está completando mais um dia de vida. O Robert é filho do nosso irmão evangelista Osmério, da nossa irmã evangelista Magnólia, tá? Tem sido um canal de bênção para nós aqui. Robert também é uma bênção, tá? Que Deus cumpra os projetos, propósitos sobre a tua vida, Robert, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesta manhã tão especial, sublime, Pai, para podermos estar na tua presença. Eu quero te louvar e engrandecer o teu santo nome pela vida dos meus irmãos, pela vida, meu Pai, na totalidade dos teus filhos, dos teus servos, e que nesta manhã haja propósito, haja renovo, haja restauração, Senhor. Que nós possamos ter vistas espirituais, Senhor, não só ter olhos. Porque senão nós estamos inutilizando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas ter vista, meu Pai.
olhar, meu Pai, e saber diferenciar, mas que nós possamos ser salvos também. Porque o Senhor disse para Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então não é só ter vista, é seguir os teus passos, é estar aonde o Senhor, Pai, nos quer. Então peço esta manhã, Senhor, alcance os de perto, os de longe, que haja cura, libertação e restauração em o nome de Jesus. Todos digam amém. Se Deus assim nos permitir, quarta-feira às 10 horas da manhã estamos aqui com a Manhã com Propósito. Deus abençoe e fiquem todos na paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma Manhã com Propósito em nome de Jesus. Fiquem na paz.